Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise das perspectivas eleitorais num cenário político de grandes incertezas. Nosso convidado é o cientista político Rodrigo Prando, professor de Sociologia e Política da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E antes da entrevista, eu lembro a você que a TV Gazeta avança e já está no Rio e em Brasília, pelos canais 187 e 687 da NET. Obrigada, professor, por estar conosco. Num momento de grande incerteza, de tensão no cenário político, exatamente pela incerteza, nós temos, assim, com destaque, os dois grandes partidos. O PT, impactado com a situação do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância, e no PSDB, uma situação também interna, de muita luta interna e parecendo nau sem rumo. Mesmo com a indicação do nome de Alckmin como candidato do PSDB nas eleições desse ano à presidência da República. Como é que a fragilização desses dois grandes partidos mexe com o tabuleiro político? Bom, em primeiro lugar, porque esses dois grandes partidos, PT e PSDB, estão na cena política desde o primeiro embate entre Fernando Henrique Cardoso e Lula. Na verdade, eles polarizaram a política brasileira praticamente nos últimos 20 anos. De qualquer maneira, ainda que haja fragilidades em ambos, eu penso que a situação política do Partido dos Trabalhadores é muito mais difícil. E por quê? Justamente por conta do seu principal líder esse que foi tão presente a se tornar onipotente, inclusive dificultando outras lideranças surgirem e se consolidarem. Nesse sentido, o PSDB, que lança Alckmin, tem outros quadros que também estariam preparados para uma disputa presidencial. Mas aí também traz o problema que é justamente o quê? Quem vai ser o candidato? E para isso, ao quê? A grande sacada dessa eleição é o quê? Quem conseguirá formar uma aliança de centro. E se o Alckmin seria a figura, na posição das pesquisas, aquele capaz de agregar uma grande frente de centro para quem quer que seja o candidato do PT competir. Agora, é interessante que, já que nós, assim, agora vamos centrar nessa situação de Geraldo Alckmin destacada pelo professor Fernando Henrique Cardoso, tem surpreendido com aquele discurso em que ele prega o novo na política, propagando que Luciano Huck é bom para o Brasil. Como é que nós devemos entender essa nova postura de Fernando Henrique Cardoso, que parece um desapreço expresso à candidatura de Geraldo Alckmin, do partido dele, presidente do partido dele? Maria Lídia, eu não faço essa leitura, até porque eu sou um estudioso da trajetória intelectual e política do Fernando Henrique Cardoso. Então veja, nessa mesma entrevista em que ele diz que Luciano Huck é bom para o Brasil, ele diz que aqueles que têm espírito cívico público são bons para o país, para competir, para concorrer. Nessa mesma entrevista ele diz, Geraldo Alckmin é alguém que olha o cofre, ele é tranquilo, ele é simples e ele sabe falar bem e fala bem na televisão. Então, na mesma entrevista, ele faz o elogio ao Alckmin, dizendo que é o candidato do partido, mas ele, que além de ser um político, presidente de honra do partido, ele é um cientista social, um cientista político. E por que os elogios a Luciano Huck, que se resolver entrar nessa competição eleitoral, pode desestabilizar a candidatura a Alckmin? Que jogada é essa? Eu não sei se é uma jogada, mas ali o que acontece é o seguinte, muitas vezes na figura de Fernando Henrique sempre coexistiram o intelectual, o analista e o político. Certas vezes se sobressai no momento que não deveria, por exemplo, o analista, faltando um pouco a sagacidade do político. Embora não sei se falta sagacidade ou se é sagacidade além da média. Mas veja só, por que Luciano Huck e por que só Fernando Henrique? Ele diz na entrevista que ele conhece o Luciano Huck, o irmão, os pais, ele gosta e é amigo da família. Isso é uma coisa. Que é uma coisa. Agora, por exemplo, vamos pensar, o PPS também está ali namorando o Luciano Huck.
E por que Luciano Huck? Porque ele aparece muito bem colocado. Percentual dos votos do presidente Lula, não os votos da militância, os votos ideológicos, mas os votos das camadas mais pobres da população tenderiam a migrar para a figura do Luciano Huck. Então ele é, nesse sentido, uma certa noiva a ser cortejada, não apenas por PSDB, mas por outros partidos. E ali tem elementos cívicos juntos, de movimentos. Olha, e é interessante, o senhor mesmo acaba de destacar o PPS, eu puxei, coloquei aqui na nossa entrevista o nome de Fernando Henrique Cardoso com esses elogios para Luciano Huck, mas isso é apologia do novo. Né? É apologia do novo. E há uma movimentação, foram criados muitos movimentos, há uma interlocução muito intensa na internet e sempre com essa pregação de um novo na política, é preciso renovação. E agora, quando entram os partidos, PPS, que tem origem em partido de raiz ideológica, certo? E já aí, numa apologia do novo e do nome de Luciano Huck, conversando muito e muito interessado e tal, e Fernando Henrique também, já começou o movimento pela renovação? E me surpreende nesse sentido que a cabeça mais jovial seja do Fernando Henrique, com mais de 85 anos. Seria, no fundo, uma certa lição ao partido começar a ter um pouco mais de atenção ao dinamismo da sociedade. Fernando Henrique é um intelectual, um sociólogo, é um colega meu de profissão, na verdade. Então veja só, ele sabe fazer análise. Agora, o novo é alguma... não é à toa que está sendo discutido o quê? Candidaturas avulsas. Pensa um jovem talentoso hoje que gostaria de contribuir, que estudou, que entende e chega num partido que as portas estão fechadas e vai lhe sobrar migalhas partidárias. E o Brasil é para novatos? Nenhum país é para novato, mas sem a novidade, sem o espírito novo, sem o espírito empreendedor, as coisas não mudam, não se avança. A nossa política, ela está ossificada numa cultura patrimonialista de uma parte dos políticos que não servem ao público, se servem do público. E se não tiver pessoas dispostas a chacoalhar e a mudar isso, vamos ficar constantemente na mesmice. Bom, então eu entendo que a questão não é uma figura nova necessariamente, mas uma mente ampla, com abertura para o novo e num sentido de nova política que seja o avesso de tudo que nós estamos tendo evidência da velha política. É isso que o senhor está dizendo? Uma nova política centrada numa sociedade conectada em rede, pessoas que consigam tecnicamente chegar não só no eleitor, mas prestar contas do mandato ao longo do mandato, ou seja, uma postura assim de uma cabeça ampla e que pense o mundo e o Brasil no mundo. E eu agradeço muito, professor. Uma boa noite. Obrigado.